Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje o nosso convidado para Dois Dedos de Conversa é o professor José Gameiro, diretor científico do Museu de Portimão, a propósito do lançamento do livro 50 anos de liberdade e democracia nos museus, um lançamento que foi feito no Palácio da Ajuda, que tem por título O Despertar da Museologia Algarvia. Bom dia, professor José Gameiro. Obrigado por ter vindo. Este livro é de extrema importância para nos contar, digamos, a história dos nossos museus a seguir ao 25 de Abril. Exatamente. Aliás, esse título do Despertar da Museologia Algarvia é o título do meu artigo. Portanto, ok. Isto é o número 5 da revista dos museus, digamos assim, da rede de museus. Mas, de facto, o meu trabalho foi justamente fazer a síntese da evolução desta região enquanto museu, não é? Enquanto museus da região. Nós sempre fomos, como eu digo no artigo, uma região ultra-periférica dos museus a nível nacional, desde o final do século XIX. E, portanto, aliás, no final do século XIX havia, digamos, de 1880 e pouco, 1880, até 1974, até o 25 de Abril, o máximo que existiram foram 7 museus no Algarve, dos quais 4 eram em Faro, estás a ver? Olhão, Lagos, Vila Real de Santo António, portanto havia aí uma série de museus que foram sendo criados. E o mais grave, ou pelo menos o mais... foi criado um museu chamado Museu Arqueológico do Algarve, em 1980, pelo Estácio da Veiga. Foi o homem que fez a Carta Arqueológica do Algarve. Só que esse museu, onde é que foi? Para Lisboa. Okay. Porque o Algarve ou não quis, ou não pôde, e exatamente houve aí uma situação que de facto não fazia sentido. Ou não deixaram, talvez. Não deixaram, foi para as Belas Artes, para a Academia de Belas Artes de Lisboa. E então, realmente, este livro que foi editado agora retrata-nos aqui realmente toda essa história pós-25 de Abril, como já referi. E depois foi um grito de liberdade para os museus. Não, e não só, a nível social, a nível cultural, representou um abrir de fronteiras, quer as fronteiras reais, porque Portugal estava um país muito, muito isolado, muito fechado, um país um pouco pobre, obviamente, o Estado Novo, enfim, não permitia determinado tipo de relacionamentos a nível internacional e, portanto, digamos, o reflexo das ideias, das novas ideias da museologia, a nova museologia, os museus, os ecomuseus, enfim, tudo o que era... tudo o que já, digamos, era tratado fora de Portugal... digamos que chega, de certo modo, e isso é muito importante, e por isso é que se faz também os 50 anos de 76 a 2026, com a chegada da Comissão Unesco, que o David Mourão Ferreira, na altura Secretário de Estado, resolve trazer a Portugal para abrir um pouco as ideias, os olhares sobre outras perspectivas e outras realidades. E é esse Peru no Agno, este sueco, dessa Comissão Unesco, que faz 2 seminários em Portugal, um em Ceia e outro em Faro. E eu tenho o privilégio de frequentar o de Faro, uma semana, onde é hoje a Escola de Hotelaria, num convento antigo. E então, isso deu-nos uma perspectiva completamente nova. O seminário chamava-se, nessa altura, os museus, como a gente sabe, eram vistos como as casas de coleções, o colecionismo, o colecionador, tinha a ideia de colecionar coisas. E mais nada. E pronto, e o título do seminário era museus e coleções locais, mas sim museus e populações locais. Porque na Suécia havia uma interação muito grande com a sociedade e a maneira como a sociedade se, digamos, trabalhava com os museus, inclusivamente, porque os museus refletiam também a realidade social e não apenas objetos, digamos assim. Portanto, foi um seminário muito importante, na minha perspectiva, mas também, quando eu estava a dizer que as fronteiras foram abertas, isso permitiu finalmente esses contactos internacionais e também a formação finalmente em Portugal de estruturas, associações do património.
E talvez técnicos também. Associações municipais, locais, sim. Porque finalmente podiam-se olhar mais para os sítios onde nós estávamos implantados e não apenas uma visão, digamos, de um país que tinha, de certo modo, não podia sair de alguns, enfim, de alguns horizontes. Muitas balizas. E, portanto, essas balizas foram abertas. Exato. E as perspectivas que se deram nos museus do Algarve, portanto, depois dos anos de 74, foi a criação. Portanto, como eu disse, havia museus apenas em 4 municípios, Faro, Lagos, Olhão e Vila Santo António, e de repente passa-se para cerca de até 2000, digamos assim, para 40. Não digo só museus, havia também sítios, havia núcleos, havia polos, havia coisas que chamavam casas-museu também, enfim. Portanto, havia 40 estruturas em 14 municípios. Portanto, repara, de 4 passa-se para 14. Foi um grande salto. E agora ainda mais, quando estamos a falar hoje. Mas, de facto, isto representou um boom incrível, uma enorme evolução nos museus do Algarve. Depois há o seguinte, há a criação da Rede Portuguesa de Museus, que eram ideias que este tal sueco vinha com elas, porque no país, na Suécia, havia muita relação entre os museus, entre os técnicos, entre o relacionamento que tinham, até empréstimos e coisas assim entre eles, e aqui nada, quer dizer. E, portanto, isso permitiu-nos também criar a Rede Portuguesa de Museus, no qual o Portimão e Tavira foram os primeiros museus a entrar, e Faro também, e depois mais a seguir Silves, portanto, Lolé, enfim, Lagos, e criou-se finalmente também no Algarve, fruto dessa dinâmica, dessa reflexão, criou-se finalmente em 2007 a Rede de Museus do Algarve. Portanto, essa tal ideia dos museus se relacionarem para além dos municípios, portanto, porque no fundo no Algarve não havia, como eu disse, museus de gestão nacional, governamental, e os museus regionais que havia, que eram apenas 2, mas era mais de nome do que de atividade, porque não tinham ligações regionais. Foram beber à escola sueca toda essa visão, de certo modo, e também a nova museologia que saiu, entretanto, também do Canadá e veio para a Europa, e nós também integramos o movimento da nova museologia que foi criado em 85. E o nosso museu, o nosso querido Museu de Portimão, seguiu essa filosofia desde a primeira hora. Pois, é evidente que é outra perspectiva, porque nós, ao olharmos para as nossas comunidades, como é que elas eram formadas neste grande, digamos, reservatório ligado ao mar, à serra, e então fomos também olhar para a indústria, para a parte industrial, que era uma coisa completamente afastada dos museus até então. E, portanto, o Museu de Portimão, nessa perspectiva, também se integrou na perspectiva de umas novas, digamos assim, novas realidades museológicas. Não era só a arqueologia, que a maior parte dos museus era no início, era de arqueologia e de arte, mas depois entrou a indústria, entrou a etnografia, entrou o património imaterial, como componente entrou o social, pesada, portanto, não é? entrou toda essa dinâmica, Exato. tudo aquilo que representava a singularidade de uma região, tinha que ser, de certo modo, dinamizada, e numa altura em que, inclusivamente, também o boom turístico, a turistificação estava muito forte, não podíamos apenas ter sol e praia, não é? Claro. Portanto, essa perspectiva mudou. E o Museu de Portimão faz justo a tudo isso, infelizmente, e tem, como os nossos ouvintes sabem, tem ganho vários prémios ao longo dos anos. E vai continuar a ganhar, porque sei que vocês são imparáveis e estão sempre a pensar num futuro próximo para fazer bons trabalhos. Só para terminar, professor, quer deixar assim alguma mensagem aos nossos ouvintes? Pois, quer dizer, no fundo, digamos, de certo modo, os museus também precisam de ter entidades representativas da sociedade. Portanto, os amigos dos museus, as associações, tudo isso devem contribuir para que os museus também se relacionem com, no fundo, a sua envolvente humana. Isso é e fundamental. É isso que eu gostava que também se fosse, enfim, continuado. Muito bem, professor. Obrigado uma vez mais por ter vindo aqui aos 2 de Conversa falar sobre os museus, uma parte muito importante da nossa história e desta nova filosofia dos museus que abriram portas pós 25 de Abril com uma mentalidade completamente diferente de até então, abertos mais à nossa sociedade. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.